Reunião do dia 1º de 10 de 2024 do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça em Meron. Nos reunimos hoje para falar de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Por garantia da Lei 13.709/2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes, para todos os fins de direito, autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça em Meron, nesse dia 1º de outubro de 2024. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações nos portais midiáticos da Emeron, redes sociais e repositório institucional da Escola da Magistratura de Rondônia, bem como em outros meios de disseminação da informação e do conhecimento dessa instituição. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Daqui a pouco nós colocaremos a lista de presença para que os presentes possam registrar os seus acessos. Quando tivermos com um número mais expressivo, a gente vai acrescentando. Eu, de início, já agradeço a participação do Tarek Kamel, que hoje eu não estou no meu ambiente costumeiro e precisei do auxílio do Tarek, que está me ajudando aqui com as gravações, que está fazendo a gravação de um ponto e eu estou transmitindo de outro. Estou falando aqui do Tribunal Pleno, do antigo Tribunal de Justiça, para que vocês possam ver, aqui onde hoje é a Escola da Magistratura, aqui onde hoje é a Escola da Magistratura, funcionava o Tribunal de Justiça. E esse ambiente em que eu estou hoje, nesse momento, é o pleno do Tribunal de Justiça, onde funcionava o Tribunal de Justiça por várias décadas, né? Boa noite a todos os amigos da leitura. Eu registro também as pessoas que fizeram a aquisição do livro da Michele. Eu gostaria de compartilhar com vocês que lindo que é a apresentação do livro da Michele Magalhães. A Michele foi uma convidada nossa aqui recentemente. Vocês verão que a transmissão hoje está um pouquinho diferente, tá, gente? Porque, como eu não estou operando os controles, então vai ficar um pouco diferente porque tem outra pessoa operando, que é o Tarek, que eu fico muito grato. Tarek, obrigado. Como eu estava falando do livro da Michele, este livro, o livro vem nessa sacolinha, muito bom gosto, lindíssimo, com um bilhetinho aqui da capa do livro, com os tipos da capa do livro, e por dentro o livro também é maravilhoso, como nós já falamos sobre o Jardim Semeado a Lápis. Ela tem esse livro que é publicado agora, e em breve será lançado um outro livro dela, né? Aí, olha que lindo que ficou o livro da Michelle. Não só pela capa, mas também internamente o livro ficou bem trabalhado, ficou muito bonito. Claro, nós estamos falando de uma pessoa que ela é multimídia, né? A Michelle, como a gente pôde ver no dia que nós recebemos ela como convidada do Clube de Leitura, que ela é uma pessoa multi competências, né? E ficou lindíssimo, achei muito original e de um gosto maravilhoso, muito refinado e um estilo fantástico. Parabéns, Michele. Na oportunidade que a Michele esteve aqui no Clube de Leitura, nós conhecemos só 4 poesias dela, né? Porque ela estava em vias de publicar o livro, mas quem quiser adquirir o livro da Michele, depois eu compartilho no grupo do Instagram, até já tem lá no nosso grupo do Instagram, não, perdão, no nosso grupo de WhatsApp, até tem já o contato com ela, caso queira adquirir. Ela é servidora do Tribunal de Justiça em Colorado do Oeste. Michele, parabéns, viu? Muito bom gosto, muito bonita a sua obra, apresentação maravilhosa. Via Láctea, Olavo Bilac.
Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas a pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem? Quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. Essa é a poesia Via Láctea, do Olavo Bilac, que compõe um extenso poema dele e que fala nesse trecho, fala das conversas de Bilac com a estrela, né? E hoje nós teremos a companhia de uma estrela, Clarice Macabeia, né? Vamos colocar Clarice barra Macabeia, né? Isso é uma opinião pessoal, então não posso afirmar nesse sentido. Mas a Hora da Estrela é bastante pertinente que Olavo Bilac viesse se reunir a nós nessa homenagem estelar aqui, com toda essa constelação, né? Daqui a pouco, quem tiver interessado em já tiver interesse em manifestar alguma participação, já pode levantar a mão que eu vou controlando aqui. Tá? Clarice Lispector, nascida Chaya Pinkasivna Lispector em Chechenique, na Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou num ambiente. Isso. Porque eu estou num ambiente um pouco diferente, daí eu fico na dúvida se está tendo boa receptividade no meu áudio. Faleceu no Rio de Janeiro, em 9 de dezembro de 1977, às vésperas do seu 57º aniversário. Foi uma escritora, jornalista, é uma brasileira nascida na Ucrânia, autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma das suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declara-se brasileira e pernambucana, declarava-se. Né? Nasceu de uma família judaica russa que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus na época. A futura escritora chegou ao Brasil, ainda pequena, em 1922, com seus pais e duas irmãs. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Abro aspas. Naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada do colo. Fecho aspas. E que sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente, a família passou um breve período em Maceió, até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde, aos 8 anos, perdeu a mãe. Aos 14 anos de idade, transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, na Tijuca, na rua Maris e Barros, local em que a família se estabilizou e onde seu pai viria a falecer em 1940. Estudou Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como Universidade do Brasil à época. Apesar de ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, filósofa, contista e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Suas principais obras marcaram cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem foi seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha 24 anos de idade. Laços de Família,
A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida são seus últimos livros publicados. Morreu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer de ovário. Deixou 2 filhos, uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil e entrevistas. Esse é a apresentação da Clarice Lispector na Wikipédia. A Amazon.com apresenta a obra A Hora da Estrela como o último livro escrito por Clarice Lispector. A Hora da Estrela é também uma despedida, lançada pouco antes da sua morte, em 1977. A obra conta os momentos de criação do escritor Rodrigo S.M., a própria Clarice, narrando a história de Macabeia, uma alagoana órfã, virgem e solitária, criada por uma tia tirana que a leva para o Rio de Janeiro, onde trabalha como datilógrafa. E, em A Hora da Estrela, Clarice escreve sabendo que a morte está próxima e põe um pouco de si nos personagens Rodrigo e Macabeia. Ele, um escritor à espera da morte, ela, uma solitária que gosta de ouvir a rádio relógio e que passou a infância no Nordeste, como Clarice. A Despedida de Clarice é uma obra instigante e inovadora. Como diz o personagem Rodrigo, estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. É Clarice contando uma história e, ao mesmo tempo, revelando ao leitor o seu processo de criação e sua angústia diante da vida e da morte. Macabeia, a nordestina, cumpre o seu destino sem reclamar. Feia, magra, sem entender muito bem o que se passa à sua volta, é maltratada pelo namorado olímpico e pela colega Glória. Os dois são o seu oposto. O metalúrgico olímpico sonha alto e quer ser deputado. E Glória, carioca da gema e gorda, tem família e hora certa para comer. E os dois acabam juntos, enquanto Macabeia, sozinha, continua a viver, sem saber por que está vivendo, sem pensar no futuro, nem sonhar com uma vida melhor. Até que um dia, seguindo uma recomendação de Glória, procura a cartomante Carlota, uma ex-prostituta do Mangue, que revela a Macabeia toda a inutilidade da sua vida. Mas também enche-a de esperança, prevendo a paixão por um estrangeiro rico com quem ela iria se casar. Esse é o roteiro apresentado pela Amazon.com do livro A Hora da Estrela. Eu não vi se alguém já levantou a mão. O livro desse mês foi sugerido pelo leitor Klinger, companheiro também de clube de leitura, que está presente. Boa noite, Klinger, tudo bem? Boa noite, gente. Olá, tudo bem. Quem tiver interesse em manifestar, pode, pode levantar a mão. Eu começo, por favor, me interrompa sempre que achar necessário, tá? E sempre que quiserem acrescentar alguma coisa na minha fala. Mas eu começo falando da Hora da Estrela por uma coisa bastante curiosa, né? Que a Hora da Estrela, não vou começar do começo mesmo, porque ele começa com uma dedicatória. Na verdade, ele começa listando os nomes que o livro poderia ter. E ela lista aqui uma dezena de títulos que o livro poderia ter. Mas logo em seguida ela faz uma dedicatória do autor, que no caso seria o Rodrigo S.M. No entanto, ela diz assim: na verdade, Clarice. Isso nos autoriza a dizer que a Clarice aqui está sendo uma metalinguagem da escritora Clarice, né? Que é aquela a escrita falando de si mesma, né? A escrita de Clarice dizendo como ela se desenvolve, de como ela tece o seu texto. E ela começa de uma maneira bem clariciana, que é
quando o Rodrigo começa a realmente escrever, logo após a dedicatória, que é começar a história com letra minúscula. A Clarice começa aqui a dizer: tudo no mundo começou de um sim. E esse T começa com letra, esse T é em letra minúscula. Como ela tem outras histórias, como que, por exemplo, ela começa com vírgula. Então, nesse caso, tem um objetivo muito claro que ela diz logo em seguida, que tudo, que o universo jamais começou, que tudo no mundo tem um precedente. Sempre algo é uma derivação de alguma coisa, né? E ela deixa isso claro logo no começo, né? Para manifestando essa propósito de iniciar o texto com letra minúscula. E uma coisa bem interessante nessa parte de pontuação também é que um dos textos, e que ela vai fazer referência lá na página 11, se não me engano é na página 11, ela faz a referência a um dos títulos, ela fala do título Quanto ao Futuro. E ela diz: a história exterior e explícita, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, abre aspas, ponto, quanto ao futuro, ponto, fecha aspas. E esse quanto é com letra maiúscula no quê? Então, ela começa por ponto. Só o futuro ela começou com pontuação nesses títulos aqui. E ela lista vários títulos, né? E começa com pontuação. Entendo que, pelo desenvolver da ideia e do pensamento dela aqui, ela diz que o futuro ele é imutável. E é muito interessante pensar nisso, porque nós geralmente a gente age dessa maneira, né? Acreditando que o futuro a gente está tão planejado, a nossa vida está tão planejada. Você se apaixona, você às vezes quer isso, vamos colocar como uma cadeia, né? Que deseja se apaixonar, que deseja ter família, e você começa a idealizar essas realizações e passa a sua vida inteira para ter aquilo, para ser algo que você desejou. No caso da Macabeia, ela que desejava ser uma estrela de cinema. O sonho dela era ser uma estrela, né? Até em dado momento ela diz assim que as pessoas quando morrem, elas têm o seu instante de realização, de estrela de cinema, né? E não à toa a Hora da Estrela, que começa com essa realização de Macabeia. Mas se nós colocarmos aqui, gente, por favor, me interrompam, tá? Até porque falar de Clarice é complicado, porque a responsabilidade é muito grande, então vamos dividir essa, essa responsabilidade aqui hoje. Com, com essa, ela começa fazendo essa dedicatória, dizendo que é a dedicatória do autor, do Rodrigo, e, na verdade, de Clarice, e ela escreve um texto muito bonito aqui que ela diz assim: a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente que a mim me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu, nesse instante, explodir em eu. E depois, durante o texto, lá no meio do texto, ela vai colocar eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, várias vezes. Então, ela aqui é uma manifestação da pessoalidade da, da Clarice, né? Esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso de outros para me manter de pé. Tão tonto que sou, eu enviesado, enfim, que se há de fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só atingem com a meditação.
Meditar não precisa ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha, o que me atrapalha a vida é escrever. E, e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que eu não vi, e vós também. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro o jeito de acreditar, acreditar chorando. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta essa que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor para ter algum luxo por Deus e que também preciso. Amém para nós todos. Essa é a dedicatória inicial do livro. E aqui tem algumas questões bem interessantes, que tem essa questão do eu, do sou, né, que depois ela vem tratar mais à frente. E uma outra questão que me chama a atenção você vai encontrar ao longo das discussões que já ouvi sobre Clarice, é de que ela teria morrido cristã. E, curiosamente, ela fala aqui, não que não pudesse falar de Deus, que o Cristo, na verdade, Deus não é uma como exclusividade dos cristãos, né? Deus está em todas as religiões, né? No sentido de que todas elas apresentam a divindade. E ela falando de Deus. E você vai ver mais para frente que ela vai falar de Cristo, vai falar de fé mesmo, né? Ela tem um momento que ela fala de que ela fala de, de, de reza de Jesus mesmo. E então você vai ver muita gente, alguns autores dizendo, alguns pesquisadores dizendo que ela não morreu judia, que ela morreu cristã. Isso para mim pouco importa, mas a questão eu acho curioso porque a protagonista desse livro, quando eu digo pouco importa, no sentido para mim não tem relevância para eu gostar ou não de Clarice, o fato dela ser judia ou dela ser cristã. Isso não vai determinar a minha inclinação em ler ou ter prazer no que ela escreve. Mas, curiosamente, a protagonista dela chama Macabeia, né? E Macabeu é um líder judaico, né, dos hebreus, e que resistiu a um cerco a Israel e que conduziu o povo, né? Então, não tenho muito conhecimento bíblico, mas eu acho que não seria, sendo ela judia, ou tendo uma história no judaísmo, ela não colocaria o nome na personagem de Macabeia sem um fundamento mais enraizado no judaísmo. Então, eu penso que, por mais que eu não conheço a história dela, eu senti muito peso de ter que falar de Clarice Lispector, até compartilhei isso com o Dr. Vinícius. Boa noite, Dr. Vinícius. Até compartilhei isso com ele, da minha tudo bom. Da minha preocupação em falar de Clarice, porque Clarice é uma autora de uma grandiosidade imensa, né? E eu até comprei uma biografia dele. Como eu já disse para vocês em outras ocasiões, que eu nunca busco informações sobre os livros para que eu venha aqui com as impressões pessoais da leitura, né? A minha leitura sobre o livro não é influenciada por crítica e tudo. No caso dela, eu fui e comprei uma biografia, mas era um livro, um calhamaço assim do Benjamin Moza. Eu acabei não lendo a biografia. Então, eu acabei não tendo esse embasamento, essa sustentação para poder trazer para vocês com mais zelo
as informações sobre Clarice. Então, eu estou vindo apenas com as minhas impressões mesmo, algumas coisas que eu vi de Clarice ainda no tempo da faculdade, só que já tem mais de 20 anos que eu fiz faculdade em que me debrucei sobre o texto de Clarice, né? Foi naquela época. Depois disso, não foi meio traumático, né? Porque você pega um monte de intelectuais assim muito gabaritados, e daí você fica meio daí você pega aquela mulher que come baratas, e daí você fica meio meio perdido. E daí eu distanciei por muito tempo. E daí volto a ler Clarice agora para trazer aqui. Então eu acabei não pesquisando lá. Então eu não vou ter essas respostas com base em crítica. Eu vejo com base no que eu acredito ser o que eu vejo como resposta dentro do próprio texto. Ser coisas que o próprio texto diz para mim ser verdadeiro, né? Então, Ana Lúcia, você falou que você levantou a mão? Eu levantei, boa noite. É Boa só noite, por para. favor, fique à vontade. Só quanto à questão dela ser cristã ou não, hoje em dia, eu acredito que essas informações de colocar o nome de uma protagonista de Macabeus relacionada ao povo Macabeus não significa que ela tem que ser judia ainda, porque os povos cristãos também leem muito o Antigo Testamento, que se chama Bíblia Hebraica, né? Tanto católicos como todos em evangélica lê o Antigo Testamento. E hoje também tem muitos judeus messiânicos, que eles acreditam no Cristo, sabe? Assim, tem um grande número. Então, só para dizer se essa sua questão se era judia, se não era, entendeu? Pode ser que ela seja cristã, como que é? Judeu messiânica, ou pode ser que ela tenha já uma grande linha no cristianismo, ao falecer, né? Tá? Só isso. Obrigada. Então, a questão Ana, na questão da religiosidade dela, eu coloco assim, tendo ela, porque ela teve a vida inteira dentro do judaísmo. Então, eu não acredito que ela criaria uma personagem com o nome de um líder judeu por acaso. Então, nesse aspecto, eu acredito que ela, ao nomear uma protagonista dela, de um livro que, se nós observarmos pela dedicatória e pelo desenrolar da história aqui, é, nós, nós veremos que o livro fala muito dela, né? Fala muito do seu processo de criação, fala muito. E ela criar esse personagem, nomeando com o nome de um líder judaico, eu não acredito que é por acaso. Eu acredito que ela faz uma homenagem ao povo judeu, que ela, nesse caso, ela está fazendo. Então, não estou dizendo que ela não seja cristã, porque tem alguns biógrafos que vão dizer que ela morreu cristã. O que eu estou dizendo eu acredito que ela faz uma homenagem ao povo judeu ao nomear a sua protagonista de. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? É, como eu disse, sem embasamento bibliográfico, só mesmo com base no que eu vi e o que eu senti dessa história. Então, eu vejo como uma homenagem a um líder judeu, ao povo judeu e um povo de resistência, né? Um povo que resistiu muito e que, especialmente, a história de Macabeu é uma história de guerra, uma história guerreira, né? Uma história de resistência. Doutor Vinícius, por favor, perdão, já me cobrou essa questão de chamá-lo, tratá-lo assim. Então, por favor, Vinícius. Eu entendo o contexto, Hernandes, da Ana também. É claro que é sempre interessante, porque são pistas da leitura, né? A gente saber por que a escolha, ou pelo menos nos preocuparmos legitimamente com a escolha do nome da protagonista, e nisso o quanto implica no desdobramento do livro e a conjuntura que esse escritor, né, esse falso autor aí que é
que se revela nitidamente na primeira linha, que é a Clarice, né? Mas, nesse contexto, me chama muita atenção, seguindo no que diziam da religiosidade, que ela, logo no começo do livro, claro, metalinguístico demais, como sempre, ela diz assim: se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. Esse Deus é o mundo, na hora que eu li, para mim isso remeteu muito ao Deus de Spinoza, que nada está fora de Deus, nessa visão de Spinoza, não é isso? Tudo é uma essência divina, aquela mesma substância. Então, Deus não teria sido o Criador, e tampouco nós somos criaturas. Tudo é a mesma manifestação dessa única substância infinita que é Deus para Spinoza. Então, quando ela se refere a Deus é o mundo, nesse processo criativo, e nesse processo que ela diz que a verdade é sempre um contato interior e inexplicável, e se não existe essa história, ela passará a existir, e a história da Macabeia passará a existir, havendo tanto dele, que é ela, a gente sabe, mas tanto dele, escritor, que vai se revelar e vai se surpreender ao contar a história dela, que ele está escrevendo. Então, isso parece muito imbricado para mim, dessa visão da Clarice, que há uma substância, há uma força, há algo que transcende demais a história. Algo que tem que ser dito de alguma maneira, que pede para ser escrito, e que surpreende o próprio escritor. Isso é Clarice demais, assim, é um prazer inenarrável toda vez ler Clarice e essas redescobertas com as releituras dos livros. Então, eu quis fazer essa só da minha opinião aqui, sem pensar exatamente numa vertente ou outra, mas como ela estava realmente preocupadíssima com religião e concebeu Deus como o mundo. Era apenas essa pequena observação, gente. Maravilha, obrigado pela contribuição, espero que você faça outra. Eu sei que você é bastante entendido da teoria literária, e eu pego essa parte final e eu fazer para corroborar com essa parte final do que você falou. Ela escreve na página 11 bem assim: o que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas, e dever meu, nem que seja de pouca arte, o que devo revelar-lhe a vida. Então, essa questão que você colocou dessa necessidade, dessa obrigação de escrever, né, ela deixa isso aqui evidenciado aqui. Ela sentia essa obrigação de falar sobre a Macabeia. E nós colocamos, como eu penso haver uma convergência nesse sentido de que, falando de Clarice, né, essa construção da personagem, nós, como eu disse agora há pouco, que a Macabeia pensava na morte, e ela não... Ela estava na morte e pensando uma estrela, né, fazendo uma estrela de cinema, que ela amava Mary, e ela pensava como numa estrela que na hora da morte a pessoa teria esse momento de estrela de cinema. E, como eu disse, no caso, nomeando o livro esse instante, o livro passa a ter esta significação. De novo, nós estamos com um livro que fala da anticâmara ali, da morte, estamos num momento de espera da morte,
ela com consciência disso, né? Essa personagem aqui, tanto a Clarice tinha consciência da morte, que ela estava lutando contra um câncer no ovário, parece, creio que foi isso que estava na biografia, e a Macabeia, ela já apresenta desde o começo como uma mulher seca, que não tinha, não era fértil, né? Seca no sentido de infertilidade. E então, já no começo, ela apresenta a Macabeia com problemas também no ovário. Então, você começa a ter convergência dessas duas personagens. E as duas lidando com esse instante, com essa véspera da morte. Tem até um momento que ela fala em véspera, né? E ela lidando com isso, ela tratando com esses dias que antecipa os seus momentos, o seu momento fúnebre, né? Então, ela, através da Macabeia, acaba refletindo sobre a morte e trazendo as suas conclusões, eu diria assim, porque ela construiu um personagem sonhador, mas de uma tão pequeno no sentido de não ambicionava nada, não pedia desculpa por ocupar espaço no universo, né? Ela o, o existir dela pedia licença por estar ocupando espaço. Eu já retomo. Vocês viram que apareceu ali que para registro de presença já está lá no chat para poder as pessoas que são internos do tribunal poder registrar a presença. Márcia, você pediu a palavra, pode falar. Boa noite a todos e todas as presentes. Você falou assim, é difícil falar de Clarice, né? É a segunda vez que eu li o livro. Então, na primeira vez, eu era muito jovem, e não que eu não seja. E aí, eu li para um vestibular e eu fiquei, gente, como assim? Como que mata a personagem principal? Eu fiquei, assim, muito revoltada, né? E aí agora, né, um pouco mais madura, eu li novamente e eu Márcia, já me desculpe, consegui. entrou uma Oi. música aqui, foi porque eu estou lidando com equipamento que eu não estou acostumado, e entrou uma música aqui em cima, então você me perdoe, viu? Ah, não, tranquilo. Está prejudicando a sua fala. Então, assim, nesse segundo momento, eu já consegui fazer outras reflexões. Assim, não é o tipo de leitura que me prendeu, não era aquele livro que eu ficava querendo ir lá ler. Eu achei assim, uma leitura muito pesada, até porque ela traz alguns incômodos, né? A Macabeia não é o tipo de heroína que a gente se identifica, né? Por vezes a gente tem até raiva dessa passividade, né? Então, eu li por essa perspectiva da xenofobia, né, do quanto que a Clarice também se viu nela, né, por ser estrangeira, né, ela inclusive depois teve uma questão para ela não conseguiu, né, o prêmio da academia, aliás, ela não conseguiu ser membro da Academia Brasileira de Letras, e aí eu assisti o filme, depois eu vi as entrevistas dela, então assim, ela é uma mulher fantástica, mas o livro, por si só, eu acredito que ele tem toda essa dificuldade por faltar um pouco de identificação com a personagem. Eu concordo em partes. Por exemplo, eu não tenho tanta informação quanto a autora, né? Por exemplo, a informação da tentativa dela de ingressar na academia, eu não tinha essa informação. Mas é por eu não ter mesmo buscado nenhuma informação sobre ela. Eu volto a perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Porque
pareceu desconfigurar aqui. Então, né? Ah, sim. O que eu falo que eu discordo, Márcia, é no sentido assim, quando eu digo que ela construiu um personagem desimportante, e eu entender que esse personagem é um alter ego, que é uma presença dela na história, eu não estou dizendo que ela seja desimportante, tá? Ah, não nesse sentido, não. Eu falei assim que eu acho que a questão da identificação foi talvez de dificuldades que ela passava nesse reconhecimento de não ser brasileira, né? Talvez assim uma xenofobia nesses aspectos, mas não pela, porque até quando a gente assiste as entrevistas dela, a gente vê que ela é uma mulher firme. Tem depois uma entrevista que eu acho bem legal, que ela fala de si, e aí ela fala assim: eu acho que seria legal a pessoa sair e, de repente, igual ela saiu da Vidente, né, com um monte de promessas e, de repente, morreu. Eu acho que seria legal. Então, assim, ela tem um pensamento que a gente nem não consegue acompanhar, né, mas não nesse nível da desimportância que eu disse, né, da identificação. Um pensamento, Márcia, que a gente não consegue acompanhar e uma ironia também. Eu acho fantástico a maneira como ela descreve aquela conversa que ela teve com a Margarida, como é que é o nome da personagem lá, a cartomante, porque a cartomante diz para ela assim, deixa eu ver, acho que eu também não, diz assim, que ela conheceria um gringo loiro chamado Hens, certo? Ela é atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. Então, eu acho isso de uma ironia dela, né? Porque ela deu verdade para a profecia da cartomante. Realmente foi um gringo, o Mercedes é alemão, né? Humor ácido, mas é de uma descrição também esse humor, né? Porque você vê, o Mercedes é alemão, né? E ela falou que seria um gringo loiro, e Hens. Daí vem um Benz amarelo, atropela e mata. Muda a vida dela. Porque ela fala que mudaria a vida dela. E mudou, né? Mudou. Vinícius, por favor. Eu gostei, Márcia, eu também acho assim, é muito interessante como a Macabeia, embora com vários indicativos de que seja um alter ego da Clarice, como realmente é uma anti-heroína, né? O que em alguns aspectos é difícil de talvez criar uma identidade com o leitor, por ser absolutamente passiva, por não ter nem consciência, ter pouca consciência da sua própria existência. Várias vezes ela diz isso no livro, né? Claro que ao falar isso não é a personagem que fala que não tem consciência, é o narrador, né? E eu vi dessa maneira, tem até um trecho aqui que é interessante, como parece que o narrador também tem essa resistência, embora talvez de uma maneira irônica e todo o restante, mas ele diz: vai ser difícil escrever essa história, apesar de não ter nada a ver com a moça. Parece ter essa consciência dessa suposta falta de identidade. Terei que me escrever todo através dela, por entre espantos meus. Ou seja, me parece nítido que é aquela questão metalinguística de, por mais que o escritor escreva sobre o mundo, sobre o outro, sobre tudo, ele está escrevendo sobre si, né? Sobre a visão que ele tem do mundo, como ele projeta que o outro seja, mas está escrevendo sobre si, né? Como diz, apesar de não ter nada a ver com a moça, terei de me escrever todo através dela, por entre espantos meus. E aí ela dá uma importância, o narrador, né, dá uma importância à história em si como enredo, né? Aponta, os fatos são sonoros. E a parte que eu acho que define o livro para mim é essa. Mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. E isso, para mim, é a Clarice sendo Clarice demais e dizendo: eu estou contando uma história
e por interessante que ela seja, ou nem tão interessante assim, mas não é a história que eu estou contando. Eu estou contando do sussurro, é o sussurro que me impressiona, é o que está pouco dito, é o que você vai dialogar comigo, é o que você vai entender, é o que você vai ouvir, e não é exatamente o enredo, porque ele começa dizendo, eu vou começar a contar a história, eu vou começar a contar a história. Ele conta uma história, mas essa preparação toda de eu vou contar a história é novamente dizendo, olha, não é história, é o que está, como na teoria do conto alguns dizem, uma das versões é essa, né? A verdadeira história não é o enredo, não é a que se conta, é aquela que está na entrelinha, né? E a Clarice era mestre nisso. E é curioso que seja um alter ego, como você apontou, né? Clarice é uma mulher forte, né? Quando ela faleceu, o Ferreira Goulart fez um poema em dedicatória a ela, dizendo que aquele fogo dos olhos dela ainda brilhavam, mesmo com ela morta, algo assim. Eu vou ver se eu acho esse poema aqui. Então, Clarice era de uma substância absoluta, não era Macabé de jeito nenhum, mas ela confessa que era também, né? Eu gostei muito da sua observação e a gente poder pensar na Clarice Macabeia, né? Ou quanto de Macabeia, né? Quanto de estrangeira, né? A migrante nordestina no Rio, e aquela que, embora diga que jamais foi ucraniana, mas não deixava de ser uma estrangeira no Brasil, se pensar, né? É isso. Quer complementar, Márcia? Um comentário Não, do... é isso mesmo, assim, é muito louco, porque ela escreveu duas histórias, né? A história de quem escreve e a história que ele escreve. Então, assim, imagina, assim, a esquizofrenia da escrita ali, né? Então, assim, eu me interessei até para abrir oportunidade de ler outros livros, né, dela, porque, assim, realmente é uma leitora que vale a pena, né? Márcia, eu jovem aí, acho que uns 19, 20 anos, eu comecei a ler Clarice lendo Água Viva. E eu não saía da terceira, da quarta página, não conseguia ler aquilo de maneira nenhuma. Até que um professor meu falou assim, olha, você está querendo ler e entender como se fosse um texto absolutamente lógico, como se fosse um tratado. Você tem que ler sentindo, deixa fluir. Aí que eu quebrei um pouco o estigma e comecei, não que eu entenda Clarice, mas comecei a ter o prazer da leitura de Clarice, percebendo que é um outro mundo, né? Um outro mundo, né? Que você não vai achar aquela leitura linear, né? E você disse, né? É até como se fosse uma esquizofrenia. Achei interessantíssimo porque aquilo, claro, elas são todos do livro, mas é legal demais porque, especialmente, ela seria Macabeia, né, um alter ego dela em alguns aspectos, como, especialmente, ela é o narrador, ela é esse escritor, esse narrador onisciente, esse personagem. Claro que é ela também com as preocupações literárias dela. E eles são tão diferentes, né? O narrador tem até raiva da Macabeia, fala que ela devia tomar uns tapas, né? Fala até agressivamente isso, né? Tem uma passagem que ela diz assim, né? É muito curioso essa questão dos tapas, eu já volto nela, mas eu vou colocar uma outra questão aqui que a Márcia comentou enquanto o Vinícius falava. A Márcia comentou sobre a questão do sentir, né? E ela coloca. Foi a Márcia que comentou, a Márcia? Isso, é Foi, porque né? tem uma máxima, né? Você não lê, você não entende Clarice, você não lê Clarice, você sente, né? E ela diz isso no terceiro parágrafo. Ela diz assim, né? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Então, ela mesmo já dá a receita aqui de como o texto dela deve chegar a você, né? E você tem que sentir o texto dela. Não adianta tentar pensar, tentar ficar refletindo sobre cada palavra, sobre... Eu tenho amigos que lê Clarice enxergando cada palavra, cada pontuação, querendo absorver tudo isso. Eu acho que eu não consigo fazer assim, porque eu não vou Gente, sentir o texto.
No TJ tem o Leandro Fonseca. Leandro Aparecido Fonseca Miciato, psicólogo, acho, Pimenta Bueno. Ele é um estudioso de Clarice. Pois é, o Leandro participou de algumas reuniões com a gente, inclusive ficou do Leandro vir como convidado, porque ele tem um livro que trata de neocolonialismo, né? E ficou dele vir, mas acabou desencontrando nosso agendamento com ele. No próximo de 2025 a gente traz ele como convidado. O Vinícius falou da questão dos sussurros, né? E ela fala de silêncios também, né? Em vários momentos em que ela trata de silêncios. E uma coisa bem curiosa é que no começo, como ela fala aqui, que você vai ler uma história Technicolor, né? Technicolor, a gente vê no cinema, né? As histórias reveladas Technicolor, tá? Então é uma tecnologia para imagem e som, né? E é curioso que daí ela, ao escrever, ela escreve dizendo os momentos de ápice, né? Ela coloca lá no meio, explosão. Você está no meio de uma frase, ela, explosão, ela te avisa, ó, aqui vai entrar uma música aqui, vai entrar a música sobe aqui nesse instante, porque ela te informa então existe uma outra camada, como a Márcia colocou agora há pouco, que existe duas histórias, existem algumas camadas, mesmo na escrita dela, tem algumas camadas, em que ó, você está lendo essa história, mas agora você tem que pensar que aqui tem um som marcando esse ápice, marcando essa subir das emoções nesse instante. E isso eu acho bastante curioso, porque ela repete diversas vezes. Tem uma explosão aqui também, aqui explosão de novo. E você vai acompanhando aquelas explosões no sentir dos personagens. E uma coisa que o Vinícius abordou foi a questão do tapa, né? Eu fiquei procurando na história do porquê que ela colocar um personagem masculino para falar. Ela fala no começo que soaria piegas, né? Você falar de uma mulher dessa maneira, se fosse um autor feminino. Então, ela coloca um masculino e ela reforça essa questão da masculinidade, da brutalidade, como o Vinícius falou, que ele fala assim, tem um momento que ele fala que ela, com aquela cara de quem pedia para levar tapas. Gente, eu falei, uma mulher está escrevendo isso, né? Claro que eu tenho que pensar que é o Rodrigo e não que é a Clarice, mas talvez os homens daquela época, né? Só naquela época os homens pensavam assim, né? Que existe cara que está pedindo tapa. E tem um dado momento em que a própria, se não me engano, é a cartomante, que fala que ela gostava de apanhar, que ela gostava de que fulano batia nela e que ela gostava, e que daí ela começa a desenvolver como aquilo era bom. Cara, eu fiquei surpreso, né, com uma mulher tão avante no tempo e colocar aquilo, né? Depois eu fiquei pensando muito sobre isso. Por que ela colocaria no livro dela essa brutalidade masculina e na voz de uma mulher? As duas vezes quem fala é a mulher, né? Não, no outro é o Rodrigo que fala. Depois é uma mulher falando que ela... Mas no caso, como o Rodrigo é a Clarice, então a Clarice está dizendo que ela tinha cara de quem pedia para levar tapa. E depois, eu nunca lembro o nome da cartomante, mas a cartomante dizendo que gostava de apanhar, que ele batia de vez em quando. Hã? Carlota, né? Madame Carlota, isso, exatamente, a Madame Carlota. Está na página 67, e é bem curioso, porque ela diz assim, olha como ela descreve, como a Carlota descreve o homem, né? Quando ela acha um homem que ela gosta, né? Eu tinha um homem de quem eu gostava de verdade e que eu sustentava porque ele era fino e não queria se gastar em trabalho nenhum. Ele era o meu luxo e eu até apanhava dele. Quando ele me dava uma surra, eu via que ele gostava de mim.
eu gostava de apanhar. Como ele era amor, com ele era amor, com os outros eu trabalhava. O carinho de mulher é muito bom, daí ela foge para a questão do carinho de mulheres, né? Depois que ela perde esse amor, ela começa a se relacionar com mulheres. Mas ela fala, depois ele desapareceu e eu, para não sofrer, me divertia amando mulheres. Então, daí ela vai para o carinho das mulheres. Mas olha a maneira como ela escreve o homem, né? Que ele não podia nem se desgastar com o trabalho. Ela tinha o luxo de ter um homem só para o amor. E que ele até batia, mas ela gostava. Então é muito curioso que uma mulher tão moderna, e ela era uma mulher extremamente moderna, né? Ela era uma mulher avante no seu tempo, muito à frente. Não sei o quanto ela era conservadora, não sei se era, não sei dizer isso, mas eu falo pela a escrita dela, o quanto ela era avante no seu tempo e escrever coisas assim, né? Então isso como o Vinícius falou de causar espanto, isso me causou espanto, essas reflexões sobre essas colocações sobre essa brutalidade masculina com naturalidade, né? Uma outra coisa que eu achei curioso, e daí a Clarice é bastante culta, né? Ela tem uma cultura muito vasta, né? E em um dado momento ela fala sobre, logo bem no começo ainda, ela fala sobre o livre-arbítrio, né? E ela fala que o falso livre-arbítrio. Ela diz que não existe liberdade nos nossos atos. Como tudo é antecedente, o que você faz agora é consequência de um fato antecedente. Então, você não faz isso é, com a liberdade que você pensa ter. Algo o levou a isso, dada a sequência de fatos e acontecimentos que, que te levaram a isso. Curiosamente, pouco antes de eu começar a ler, eu tinha lido um texto sobre Sapolsky, e o Sapolsky falava sobre essa questão determinista, sobre como se dá essa relação com, a, com essa consequência, né? E ela veio falar de consequência, né? Como o livre-arbítrio era enganoso, como ele não existe. E quando você leva isso daí para o direito, né? Nós que temos proximidade com o direito, mesmo que às vezes não entendamos muito bem, quando você leva isso para o direito, você começa a pensar nos personagens aqui e começar a pensar na não existência de livre-arbítrio, você começa a pensar sobre consequências, né, dos seus fatos, dos seus atos, né? E é muito perturbador também na obra por isso, essa questão de você não, se você não tem livre-arbítrio, se você não possui livre-arbítrio, alguns dos seus atos não deveria também ter consequência, né? Já que não foi você, porque daí você estaria sofrendo uma penalização por algo que. Mas aí já vai para a filosofia do direito, já foge um pouco do que é o livro dela, né? Mas não deixa de ser provocador essa questão, né? De você pensar que nós não temos essa possibilidade de livre escolha, não temos essa possibilidade de estarmos. Mas isso ela fala justificando o que ela inicia na história, que é dizendo que nós somos consequência, né? Sempre consequência e sempre há um fato antecedente. Alguém levantou? Pode falar, Vinícius. O Hernandes, sua colocação é fascinante. Você falou que talvez refugie um pouco do tema, né? A gente segue esse papo numa outra oportunidade. Por eu não. Por Mas favor, eu quero ouvir sua opinião. Eu estou falando assim, foge a minha competência. não,
Tem um filósofo brasileiro, começo do século passado, ele se tornou famoso, Pedro Lessa, vocês vão lembrar dessa referência, e tem um texto muito interessante que ele discute da inexistência do livre-arbítrio mesmo. Não por questões de concepção religiosa, entendendo se o homem foi criado à imagem de Deus, e se tem livre-arbítrio mesmo, se nisso existiria pecado, não nesse sentido, mas no sentido de que a pessoa não podia fazer algo diferente do que fez, sendo aquela pessoa naquelas circunstâncias de vida, na relação e no que ela e diante do que ela se portava. Ele nem vai tratar de algo que para nós o direito seria uma inexigibilidade de conduta diversa, não é exatamente essa terminologia jurídica que ele trata, mas vai um pouco nesse sentido. E se a gente for refletir, o que tanto se fala mesmo da própria meritocracia, é uma maneira de se indicar, e a crítica à meritocracia pura e simples, que não tem essa liberdade plena mesmo, né? Claro que a pessoa pode se dedicar, pode escolher, mas cada um de nós sai de circunstâncias diferentes do outro, né? Então, não é idêntico um se portar como o outro, como se todo mundo fosse livre para fazer o que quisesse. É tolhido pelas próprias circunstâncias, pelas adversidades. Pode buscar superá-las, ser melhor do que você está, do que você é, mas essa questão apontada por você da existência, talvez inexistência total do livre-arbítrio, não sei, quem sou eu para pensar e dizer, mas é muito curioso, né, como realmente se questionar liberdade plena não haveria também, né? É esse o contexto que eu queria chegar, só nele. Bacana. E pertinente. Daí, imagina se você não compartilha conosco essas suas opiniões aí sobre o Lessa, né? Eu não conheço o Pedro Lessa. Eu já li, quando adolescente, eu li algumas coisas do Orígenes Lessa. Não sei se tem alguma familiaridade. Depois eu te apresento, eu tenho até uma obra impressa dele e tal, depois a gente segue no papo também do Lessa aí. Márcia, pode falar. Hoje eu tô falando demais, né? Por favor, fale. Não, o Vinícius colocou sobre essa questão do livre-arbítrio, e tem um cientista, né, psicólogo, Skinner, que ele também falava sobre essa questão do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio, ele é uma ilusão, né, e que as pessoas, elas são guiadas, elas são controladas pelas consequências, né, dos comportamentos, e elas agem de acordo com o ambiente, de acordo com o estímulo, né? Então, assim, ele tem até um estudo com ratos e tudo mais. E aí, trazendo para Macabé, para nós estamos, né, viajando demais, mas, assim, a Macabé, ela poderia até querer fazer diferente, querer fazer outras coisas, mas ela não tinha o que a gente chama de repertório, né? No histórico de aprendizagem dela, não aprendeu a fazer diferente, ela sequer tinha contato ou sabia nomear as próprias emoções, né? Então, assim, foi uma questão assim que me chamou muita atenção. Não tem como eu olhar, né, para isso sem pensar assim, o quanto que ela não tinha contato com o próprio eu, né? Que ela não sabia nem o que ela estava sentindo. Tem um momento lá que ela chora, né? No filme aparece assim bem mais de forma mais marcante, assim, que é como se ela chorasse e não soubesse o que era chorar, sabe? Márcia, bem interessante essa questão que você coloca sobre. Você falou do choro e antes você falou sobre essa questão dessa mulher que não sabia nem o que queria. É muito curioso que ela ao longo da história, você vai vendo que ela tem sede de saber. Ela não sabe exatamente para que caminho, para que rumo, mas o fato dela ouvir a rádio, aquelas palavras ficarem perturbando ela, e ela ficar presa a uma palavra porque ela acha bonita, mas não sabe se quer o significado. As conversas que ela tinha com
com o Olímpico, né, mostrava assim ela procurando aprender, como ela tinha admiração por ele e achava que ele era sábio, que ele era inteligente, ela buscou com ele, mas ele era tão idiota, né, tão sem, tão menor que ela, que o negócio dele era se mostrar mais interessante, mostrar mais importante, e daí ele fala, eu sei, mas não vou te falar. Aquela coisa bem infantilizada, né, e que você faz entre irmãos, né, ele fazia com ela. Mas ela não tinha vergonha de, talvez nem soubesse que era isso, mas ela tinha sede, ela tinha desejo de saber o que eram as coisas. Eu entendo que sim. E por isso ela, da maneira como ela ouvia a rádio e procurava conhecer algumas coisas pela rádio. E aquelas coisas que para ela, que a gente pode achar como uma cultura vulgar, e ela julgava muito importante saber que a mosca voando em linha reta faria o giro na Terra em 26 dias, aquelas informações que para ela importava, porque era o saber dela, né? Era isso que ela conhecia de ciência, isso que ela conhecia do extra, o mundo dela, né? E tem uma coisa muito interessante quando falamos do mundo dela, que é a questão da solidão, né? E daí o Vinícius falou do Spinoza, e eu vou puxar agora um outro filósofo para poder falar dessa parte que eu acho muito interessante, que eu acho maravilhosa, que é quando ela dança sozinha dentro de casa. Deixa eu ver onde está isso. Na página 37. Ela teve, pela primeira vez na vida, uma coisa mais preciosa, a solidão. Tinha um quarto só para ela e mal acreditava que usufruía o espaço. Nenhuma palavra era ouvida. Então, dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava porque, ao estar sozinha, se tornara livre. Usufruía de tudo e da arduamente conseguida solidão. Do rádio de pilha tocando o mais alto possível na vastidão do quarto sem as Marias. Arrumou como pedido de, por favor, um pouco de café solúvel com a dona dos quartos. E ainda, como por favor, pediu-lhe água fervendo. Tomou tudo se lambendo diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca foi tão contente na vida, pensou. Você imagina, sem problema, Márcio. Você imagina que a pessoa buscar essa solidão. E isso aqui daí não é exclusivo. Como eu disse, aproveitar o gancho da filosofia de Spinoza, mas eu vou para um outro, Vinícius, que é o Schopenhauer, né? O Schopenhauer ele fala sobre a solidão e sobre a solitude, né? O Schopenhauer ele trata disso e ele cria uma figura que está presente em muito da cultura universal, está presente na psicologia do Freud, está presente na filosofia, que é o dilema do porco-espinho, né? Que é quando as pessoas ele traduz da seguinte maneira: os porcos-espinhos no inverno eles precisam se aquecer. Para se aquecer, ele tem que encontrar outro porco-espinho e se aproximar dos seus corpos para poder não morrer de frio no inverno. Só que quando eles se aproximam, os espinhos do outro porco o ferem. Ou seja, a existência do outro fere. Ele se machuca com a presença do outro. E isso não é uma falta de empatia com o outro ou falta de. Nós somos assim, cada um de nós é um universo, dizia Raul, né? E esses universos entram em choque. A gente tem que, o tempo todo, na convivência com o outro, administrar um caos, né? O meu com da minha companheira, com do meu filho que mora junto comigo, e daí nós temos que administrar essas divergências o tempo todo. O tempo todo estamos administrando um conflito do viver. E isso acaba
presente na filosofia e presente na psicologia. E o, o Schopenhauer, daí ele define, ele separa a solidão da solitude. Que ele fala que a solitude é uma opção por estar só. É você fazer a opção de não querer a proximidade, a comunhão com o outro. Você opta por esse, por esse prazer que ela experimentou aqui, que ela experienciou e que a Clarice mostra para a gente de uma forma, uma figura maravilhosa que é quando ela se lambe, né, para poder aproveitar o máximo de si. Então é visceral, né? É de uma coisa que acaba achando aquilo bonito mas há pessoas que vai fazer a opção por viver só e por ter a sua passagem pela vida solitária, né? É, sem se comprometer com com essa dificuldade que é a convivência com o outro, que é uma convivência de muitas renúncias, né? Você sempre faz renúncias e o outro também sempre está fazendo renúncia para que essa convivência aconteça. Então aí, Vinícius, pode falar, você colocou um comentário ali, pode falar. Não, na verdade, eu estou na sequência do comentário da Magda, da Márcia. A gente está vendo aqui, elas estão dizendo, e eu só concordei, dando que Ah, tá, elas foram as primeiras a dizer que, na verdade, a personagem tão completa, revela a completude dela de conseguir saborear o máximo de algo tão simples, né? Ah, tá. Então a conversa estava no chat. Eu estou hoje com equipamento bem rudimentar, então eu não estou conseguindo acompanhar o chat, não estou conseguindo ampliar as telas para poder elas aparecerem A Magda, maximizadas. gente, ó, daqui a minha parte favorita essa do café solúvel. Contente com algo tão singelo. E a Márcia disse, às vezes nos falta isso, né? Encontrar alegria na simplicidade. Sim, repete, Mas fala, Márcia. Ela se sentiu completa ali. E toda vez que lê esse trecho, sinta essa completude vindo dela. Você que está longe do equipamento, né? É nessa linha, entendeu? não, é maravilhoso isso. Realmente, quando você chega ali, você fala, você vê a cena é bonita e você vê você se encanta com esse prazer dela, né? É muito bacana. E eu acrescentaria é, Peraí que eu me perdi aqui. E eu faço agora um acréscimo, que no final do livro, tem uma coisa importante que o Vinícius já acrescentou, que é a questão da história nunca começar, né? A história, ele vai e avança, você está lá na página 40 já, e é um livro pequeno, ele é um livro de 70 e poucas páginas, né? E você não vê a história dela começar. Coloquei 40 aleatório, mas não é tanto. Mas a história dela não começa, né? E isso vai se arrastando e o autor vai falando da sua necessidade de falar dela e da sua paixão por ela, e ele acaba não nos apresentando ela. E isso vai se arrastando, né? E, e ele depois apresenta, nos deixa também seduzidos por ela, mesmo que ela seja apresentada de uma forma tão simplória e de uma forma tão rudimentar, né? Mas você acaba encantado com a personagem, você acaba torcendo por ela, querendo que ela tenha uma saída, né? Eu nem vou, ela não pede muito, né? Apesar dela ter seus sonhos, mas ela não é de pedir, ela só não sabe o gosto de uma goiabada com queijo, coisas muito simples que ela
não tem, que ela não experimentou, né? De repente, um momento ali de solidão, ela tem, né? E outra coisa, a questão da sexualidade, né? Eu nem sei se esse é o termo, mas eu falo assim, porque hum, ele a coloca, né, como ela sendo, ele usa um termo, não é libidinosa, é no sentido assim, que ela pegava a foto do Olímpico, né, do Olímpico, e ela tinha que rezar depois por causa dos seus desejos, pelo que seu corpo, né, falava para ela, é, pelo que ela sentia em relação à imagem dele na foto. É, isso é muito curioso, né, que você não pode nunca subestimar uma existência, né? Ela é cheia de paixões, ela é cheia de uma riqueza, por mais rude que possa parecer, por mais básico que ela se apresente, ela tem uma riqueza e tem uma complexidade que nos deixa bestificados diante do conhecer da intimidade das pessoas, né? E eu estava falando sobre o final, eu não sei, ele termina, eu não sei dizer, eu sei que quando eu li, e aqui no final ele fala de novo sobre silêncio, né? Que fala, ela cria uma frase, silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Daí ele vai fazendo assim e termina a história e daí ele diz, daí ela diz assim, não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. E curiosamente, ele estava falando de morte, né? E estava falando da morte. E a hora que eu li isso, eu só fui em Beatles, né? E os Beatles, quando escreve Strawberry Fields Forever, eles dizem assim, me acompanhe, pois estou indo ao campus de Morango. Nada é real e nada para se preocupar. Campos de Morango para sempre. Viver é fácil com os olhos fechados. Somente sem entender tudo o que você vê. Fica fácil ser alguém, mas tudo funciona bem. Não se preocupe muito com isso. Viver nos campos de morango para sempre. Eu não sei se tem alguma relação. O fato é que quando eu li isso aqui, eu achei desconectado dessa parte anterior, que estava tratando de morte, e eu me conectei aos Beatles, que é uma canção que trata de uma despedida uma outra, para uma outra vida, né? E no caso ali, se pegar pela história, você vai dizer que o campus de Morango era um determinado lugar, um asilo, alguma coisa. O fato é, você está se retirando dessa vida para um asilo, né? E, e eu fiz essa leitura quando li isso aqui. Não sei se é isso, não sei. A partir de agora, eu vou começar a pesquisar mais sobre Clarice, porque ela é perturbadora, ela me causou bastante questionamento, me causou bastante perturbação. E ela diz assim, eu achei isso aqui uma reza, né, que ela fala, Macabeia, Ave Maria cheia de graça, terra serena de promissão, terra de perdão que tem que chegar o tempo. Ora pro nobis e eu me uso como forma de conhecimento. Eu te conheço até o osso por infortúnio de uma encantação que vem de mim para ti. Espraia-se selvagemente no encanto, atrás de tudo pulsa uma geometria inflexível. E depois ela pula 2 períodos aqui e ela diz: acho que com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de Macabeia.
o autor coloca. Pode falar, Vinícius. Fernandes, é que você falava sobre a morte, né, e continuava dizendo agora, e você lembrou de Beatles na leitura, e dizeram os campos de morango para sempre, né? E a questão de que, de alguma maneira, eles permanecem, né, para sempre, seja como um lugar seguro que se volte, como um lugar que se volte na memória e eventualmente até na transcendência ou na morte ou no fim, os campos de morango lá estarão, né, para outros que sejam. É que eu tinha falado do poema do Goulart, e enquanto a gente conversava aqui, eu fui buscar, curtinho, vocês me permitem sua leitura sobre a Por morte favor. da Clarice, acho que é muito pertinente com essa questão dos campos de morango, das coisas continuarem. O título é o seguinte, Morte de Clarice Lispector, do Goulart aqui, tá? Morte de Clarice Lispector. Enquanto te enterravam no cemitério judeu do Caju, e o clarão de teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo à borda da lagoa, na direção de Botafogo, e as pedras e as nuvens e as árvores do vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Eu adoro esse poema e não sei, remete demais à força da Clarice, o olhar soterrado resistindo ainda, né? Embora seja algo tão forte como alguém soterrado, mas o olhar dela, o clarão do teu olhar soterrado resistindo ainda. E nada dependendo mais de nós, né? É a transcendência possível para alguns, não é? Lindo, lindo demais. E tem a ver totalmente com o texto, né? Porque o texto tem esse determinismo, né? Algo que não depende mesmo. Você foi por aquele... É consequência, né? É determinante. Temos que fazer essa viagem. Selma, pode falar. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. Então, falar de Macabeia, de Clarice, do Rodrigo, tudo ali misturado, e a gente vendo ali, lendo sobre uma coisa, mas sabendo que estava falando de Clarice, né? Na página 15 fala assim, olha, parece que estou mudando de modo de escrever, mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional. A Clarice deu uma entrevista e falou, não, eu não escrevo assim, eu não sou profissional, eu escrevo quando quero. Ela não tem aquele vínculo com a editora, na área escreve porque precisa, uma necessidade, né? E ela usa muita palavra assim, a palavra, né? Ela queria fazer direito porque ela olhava assim os marginalizados, os nordestinos, enfim, assim, resumindo, né? Aí no final do parágrafo ali do 15 ainda fala assim, e esse fosse Deus que nos mandou inventar as palavras, né? Quando fala esse vosso Deus que nos mandou inventar, esse nos ficou, eu fiquei ali encucada, entendeu? O nos seria ela e o Rodrigo, né? Ela botou duas pessoas ali junto, o narrador usou o plural ali, que eu fiquei interessada. Aí, quando fala de Macabeia, você é feia, Macabeia, né? Então, quando fala feia, eu penso assim, pega duas crianças de 2 anos, uma tem pai e mãe, alimentação boa, boa escola, pai e mãe dando o abraço, e outra não tem nada disso, nada e pior ainda, né? Uma educação, não, nem educação não tinha, né? Porque ela apanhava da parente lá. E quando ela chega na cartomante, ela fala, eu sei que você sofreu, que a tua parente te batia. Ela até leva assustada, porque ela tinha tão pouca memória afetiva, que quando ela lembrava dessa tia que educou ela, era como se fosse uma coisa, uma tia me educou para ser fina. Aí, de repente, a cartomante chega e fala para ela assim, não, ela te machucava, né? Então, ali parece que a estrelinha ficou mais apagadinha ainda, né? Porque ela era tão miserável, não tinha memória ou não tinha esperança. Então, quando o Olímpico falava assim, você é feia, uma coisa assim, eu ficava assim, reage, né? Diz alguma coisa para ele também é igual, mas ela falava desculpa, né? Ai, falou desculpa. Então, eu acho que Clarice matou Macabeia,
porque ela fala que a vida é um luxo. E para Macbeth, se ela não tivesse morrido ali, morreu feliz, né? Porque ela saiu dali achando que vai encontrar um cara que vai me dar tudo, vai me amar, e eu vou ser alguém, e morreu feliz. Iludida, no caso. E se ela não tivesse sido atropelada? Seria quem, depois de 15 anos? Uma Dona Carlota? Madame Carlota? Engravidaria de um cara que não ia assumir? Como que ia criar essa criança na rua? Se ela mal tinha como comprar um arroz, feijão e um ovo frito, era pão, né? Pão com salsicha ou pão com mortadela. Ela não comia carne nem ovos. Ovos faz bem também, né? Mas eu não falo que ela comia ovo frito. Ela comia pão ou mortadela, né? Fatiazinha de mortadela e tal. Então, quem seria ela? Então, devido à miséria que tinha na vida dos nordestinos, de outros também, né? Assim, que vão para cidade grande sonhando, foi um presente que Clarice deu para essa nordestina, né? Não ter a vida infeliz como teve a Madame Carlota, né? Entendeu? Então, eu vejo assim como... deu um brilho para ela no final, a morte foi um brilho no final, porque ela deixou de viver tudo aquilo que seria na vida dela. Quem seria da vida dela numa cidade grande? Sem nem perceber que alguém não queria bem ela, né? O Olímpico falava, ela se apegou tanto para ter uma amizade ou um namoro com o Olímpico, que no primeiro, da corridinha para dar chuva, ela fala, eu dou parafuso, né? Não chegou nem pensar no que comentar devido à aflição dela de segurar ali aquele momento com aquela pessoa. Né? E quando ela ficava tão poucas vezes feliz e nem amiga era amiga dela, então acho que a morte ali foi um brinde, porque viveram um luxo para ela, para a nordestina. É isso que eu ia falar. Daí quando fala de Clarice, que tem mistura, né, com o narrador, a capa também é algumas telas que Clarice pintou. Daí sempre pega um pedaço e faz as capas dos livros dela. E a obra da Clarice, a pintura. Pedaço do quadro dela, das telas que ela pintou. É isso. É linda essa capa. E essa questão da vida é um luxo, né? Ela coloca a vida é um luxo, tem várias coisas que ela coloca como sendo um luxo, né? E ela acha daí que ela não tem direito ao luxo, ela não tem direito a nada, né? Uma vida totalmente, não vou nem dizer de renúncias, porque ela nem sabia, né? Que aquilo. Você vê quando ela vê a Dona Carlota comendo bombom, ela percebe até que o recheio que tinha no bombom, e ela pegou e falou, não vou, né? Que ela não ficou com vontade porque ela sabia que aquilo não pertencia a ela. Sim. Então, o tempo todo o mundo despreza ela, né? Nada lhe é facultado, nada lhe é permitido assim ter ou experienciar, né? Mas ela não era desprezada injustamente, porque ela, veja bem, ela era uma datilógrafa bem fraquinha e não era zelosa. Então, ela não sabe que era zelo, não sabe, tipo assim, eu preciso segurar esse emprego, eu vou aprender mais. Estava tudo tão bom, se ele falasse, vai embora hoje, ela falava, então desculpa por existir, né? Você vê que às vezes ela errava na datilografia porque ela não concordava com duas consoantes junto, por exemplo. Ela fala, né, que como é que escreve duas consoantes? Então, às vezes o erro era por absoluta ignorância, né? E você falou da questão do parafuso. Gente, ela fala aquilo porque ela falou bem assim, vai que ele se cansa, me acha boba antes mesmo de começar, então eu vou ter que conversar com ele. A coisa que ela veio na cabeça eu gosto tanto de parafuso e bocas, não, parafuso e pregos, né? Eu gosto tanto de parafuso e pregos. É muito vazio eu acho curioso, a personagem é bastante curiosa, eu vou ter que ler mais sobre Clarice. Alguém mais que pretende falar alguma coisa? Completar o raciocínio? Não havendo, eu volto a apresentar esse lindo trabalho da Michele. Tem o link lá no grupo e peçam que ela envie para vocês, tá? Ela não está cobrando frete, está só cobrando mesmo o valor do livro, não está incluindo frete. Eu lembro a vocês que nós deflagramos o procedimento de escolha dos livros para o ano de 2021.
2005, certo? Então, na última reunião, nós começamos já a receber as listas de livros, então já recebi algumas, e nós receberemos até o dia 25 de outubro. Até dia 25 nós receberemos os livros, as listas de vocês. No dia 29 eu vou apresentar uma lista que vai resultar dessa lista de vocês. Essa lista de vocês, como tem alguns critérios que precisam ser obedecidos, eu vou fazer um filtro através desses critérios e o que passar por esse filtro eu apresento dia 29. E daí vocês terão do dia 29 até o dia 15 de novembro para apresentar para nós uma lista de 11 livros, certo? Cada um apresentar uma lista. Então, quantas listas virem de 11 livros, não tem problema. O que eu vou fazer? Do dia 15 ao dia 17, eu vou reunir essas listas de 11 livros, e ver quais livros foram mais citados nas listas de 11 livros. E vou selecionar os 22 mais citados e apresentar no dia 17, certo? Dia 17 eu apresento esses 22 livros mais citados e apresento uma lista de votação, que pode tanto ser por enquete no WhatsApp, quanto no formulário do Google de múltiplas opções. Tá? Num dos dois. Porque se der para fazer pelo WhatsApp, eu vou fazer pelo WhatsApp. Mas se não der para fazer no WhatsApp, no Google Formulário é possível. Daí eu faço por lá, apresentando 22 opções, e daí eu vou, por aquela seleção que do dia 17 ao dia 19 de novembro, vocês votarão por essa enquete, ou no WhatsApp, ou no formulário, no Forms, né? E vocês escolherão os 11 livros que vocês querem. Daí, os mais votados, vocês escolherão lá os mais votados que aparecerem nessa lista, os 11 mais votados que aparecerem nessa lista, que estarão na lista final, que será apresentado no dia 17, no dia 19. Vou apresentar, nós encerraremos. Do dia 17 ao dia 19 poderão votar. No dia 19, essa lista final estará já exibida. Porque os 12 livros mais votados dos 22 que constarão na lista final. Serão os livros do mês de fevereiro, dos meses do ano de 2025. Daí eu só vou ter que ordenar qual livro a gente vai ver em qual mês, né? Mas daí, como eu vou fazer um ordenamento prévio dos 22, então eu já vou ter ideia mais ou menos de onde estará cada um deles. Então vocês só vão votar em um, e eu vou pegar esse um e jogar, e o resultado dos 11 mais votados que aparecerá, vocês poderão acompanhar, porque isso é aferível lá, né? Certo? Nós teremos a próxima reunião só no dia 29, né? 29 do 10. A reunião desse mês não vai ser na terceira semana, observam que vai ser só no dia 29 do 10, porque dia 29 de 10 é dia do livro. Então, nós mudamos a reunião, acolhemos uma sugestão da Nice, como é que é o nome dela? Era daqui da Imeron, trabalha lá na coordenação da Imeron, e ela sugeriu que nós fizéssemos a reunião no dia do livro. Então, isso já lá se não me engano, em fevereiro ainda, naquela reunião do dia 15 de fevereiro. E daí nós acolhemos a sugestão dela, então a reunião do mês 10 vai ser no dia 29, não na terceira semana, na terceira terça do mês, certo? E daí nós só voltaremos, nós ainda temos 2 livros para ler. Vamos ler ainda no mês de novembro, nós vamos ler qual que é o livro de novembro, gente? Nós vamos ler... Ninguém fala Coronel, será? Ninguém fala Coronel em dezembro, que é um conto, então nós colocamos o conto, porque ele é curtinho, lá para dezembro. E dezembro é muito corrido, né? Nós temos ainda o Olho Mais Azul. O Olho Mais Azul. O Olho Mais Azul. Nós temos para ler em novembro, tá? É um livro com temática negra, né? Gente,
obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelas participações e boas leituras a todos, viu? Obrigado, Márcio, obrigado, Vinícius, Thelma, o Klinger, pela indicação. Obrigado a todos os presentes. Boa Muito noite. feliz. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Boas leituras. Boa noite a todos. Tarek, pode interromper a gravação?